sobre a realidade das organizações. Daquilo que você tem visto. É claro, né, gente, que trazendo convidados, a gente quer ouvir a opinião do convidado. Independente se isso... Eu já escutei, mas o sujeito falou isso, o mercado tá assim, assado. Pois é, mas é a visão do convidado. Então, trazendo a sua visão sobre a realidade de hoje das organizações, até que nível de automação você acredita que já é possível chegar na nossa realidade Brasil? O que você conta pra gente? Eu acho que a gente tem uma variação bem ampla ainda da realidade, tem organizações, tem empresas que estão muito arrojadas no sentido da automação, né? As novas empresas já estão nascendo com o DNA de tecnologia, diferente de muitas organizações que existem, né, há mais de 15 ou 20 anos, que era muito mais trabalho das pessoas e aos poucos foi substituindo por automatização. As novas organizações elas já estão nascendo com DNA de tecnologia, em que você tem muito pouca pessoa trabalhando e muita coisa automatizada, certo? E nesse sentido, das empresas que estão transformando mais, eu vejo que a gente tem algumas que estão começando ainda nessa jornada, descobrindo o que podem fazer com automação, com tecnologia para automação mesmo, no sentido aqui, vamos combinar de falar, quando a gente falar em automação, aqui a gente está falando de automatizar trabalho que antes era feito por pessoas, né? Só para, porque é onde é o maior impacto da mudança. Então a gente vê que tem algumas organizações que ainda estão descobrindo essa possibilidade, até algumas empresas que já têm uma boa parte de suas atividades, especialmente de back-office. As pesquisas que eu tenho acompanhado, a maior parte sinalizam assim que a maior parte das automações está dentro da TI, claro, porque a TI tem os recursos, né, tem tudo, mas muitos outros processos de back-office da área de financeiro, gestão de pessoas, fiscal, onde você precisa lidar com muita documentação, né, cadastros, estão já conseguindo fazer essa transformação, essa virada para automatizar utilizando os robôs. E é uma coisa muito curiosa, porque dentro da indústria, robotização é uma coisa tão antiga, né? Tipo, há mais de 20, 30 anos você já viu essa coisa acontecendo, da mão de obra manual ser substituída pelos robôs, né? Você vai numa montadora hoje, tem meia dúzia de pessoas lá na planta, a maior parte do trabalho é feito por robôs. A tendência é que a gente viva essa mesma realidade agora dentro dos escritórios, onde uma boa parte do trabalho que antes era feito pelas pessoas agora começa a ser transformado em automação, aquilo que pode ser automatizado, e isso é a tendência da hiperautomação apontada pelo Gartner, né? Aquilo que pode ser automatizado será automatizado. Em parte, quem faz esse trabalho deseja que o seu trabalho seja automatizado, porque ela percebe que não é uma atividade que a deixa feliz ou que agrega valor, mas em outra parte, talvez seja uma automação muito mais dos objetivos e do interesse da organização, enquanto aquilo contribui para a redução de custos ou agilidade na entrega. Nós, como clientes, queremos respostas mais rápidas, queremos o melhor possível, pelo menor tempo possível, com o menor custo possível. Então, a automatização ela vem para ajudar também no atingimento desses objetivos. E aí você já tem automatizações hoje que vão além da simples passo a passo automatizado numa sequência de telas e processamento de alguns documentos e fazem captura de informações, lendo documentos, compreendendo eles e até utilizando, em alguns casos, regras de negócio complexas para fazer a tomada de decisão e inteligência artificial também sendo utilizada na tomada de decisão, que é um nível muito alto já de automatização, né? Você vai automatizar primeiro o passo a passo operacional, a tomada de decisão costuma ser algo mais adiante. E a gente já tem alguns casos no Brasil utilizando automação para isso. Uhum. Nessa mesma linha, eu queria perguntar para a Rose, porque está na nossa pauta e a gente segue bastante nossa pauta, a Rose falar sobre o panorama, obviamente, dentro da percepção dela, não é? Porém, agora falando de gestão da mudança. Então, nas organizações,
Rose. Como você percebe, então, essa visão geral da gestão da mudança que vem acontecendo com essas transformações que vem acontecendo nas organizações? Seja por uma necessidade, aqui eu nem estou colocando se a organização se transformou por causa de uma necessidade, senão nós vamos quebrar, ou se é por uma filosofia mesmo. Como é que está funcionando a gestão da mudança nas organizações? Conta para nós. Bom, o que eu percebo? No eixo Rio-São Paulo, grandes centros, né? Eu moro em Campo Grande, atuo em Campo Grande, mas eu acompanho bastante alguns grupos voltados para a gestão de mudanças. A busca por profissionais, isso é uma sinalização do mercado, a busca crescente por profissionais especialistas em gestão de mudanças está se aumentando. Isso, assim, é bom, principalmente porque agora eles começaram realmente a investir e também a perceber que realmente essa gestão com cuidado com o fator humano nesses projetos de transformação, ele é fundamental para que realmente você alcance uma taxa maior de sucesso. Ou seja, o projeto realmente, obviamente que ele vai ter um resultado, mas esse cuidado com as pessoas, ele realmente tem sido assim fundamental, e você vê nessa procura por profissionais. Então, para quem quer investir, é um momento assim bem bacana para a área, não só para a área de processos, na área técnica também de TI, mas a busca por esse profissional, mas principalmente em projetos de transformação digital. Tem, assim, muita demanda, está tendo bastante oferta para profissionais. Agora, óbvio que você fala, o Rose ainda é o mundo ideal? Não é, está muito longe de ser o mundo ideal, porque nós viemos de pensamento linear, onde que era previsível, né, o que nós iríamos enfrentar. Depois do Covid e depois também dessas transformações, nada mais é previsível. Então, quando a gente fala em gestão de mudança, a gente imagina que nós vamos ter um planejamento, que vai ter um projeto e que você vai fazer tudo aquilo que foi planejado. Isso eu acho que é até uma ingenuidade, porque a gente não está vivendo isso, né? Eu mesma acabei de fazer um planejamento estratégico e no meio do caminho ele já mudou completamente o rumo, com todo cuidado, fazendo gestão de mudança, e mesmo assim. Então, esse cuidar, né? Quando a gente fala cuidar das pessoas, é de fato fazer com que as empresas que principalmente vai fazer uma transformação digital, ou seja, ela é uma estrutural, que ela pudesse realmente fazer essa gestão de mudança devida. Como assim, Rose, devida? Entender que quem está ali e quem vai sofrer as consequências, óbvio, é um ser humano que está ali, que tem todos os seus medos. A primeira parte, acho que, e o medo, né, ele gera uma insegurança psíquica, ele vai entrar em estado de luto antecipatório. Então, assim, ele vai vivenciar as fases, né, que realmente tem o processo de mudança do Kubler-Ross. Então, assim, é muito interessante quando a gente vivencia esse processo e você acompanha, de fato, essas fases quando tem uma transformação que não é feita a gestão da mudança, de realmente preocupar com a comunicação, de ter transparência no processo, dizer o que é que vai ser feito e, principalmente, o porquê que vai ser feito, para quê, qual realmente vai ser o objetivo da mudança. Então, eu acho que o cenário brasileiro ainda está começando a crescer, mas eu acho que está longe ainda da gente alcançar nesses projetos a preocupação. Agora, uma coisa que a Kelly falou, que é bem bacana, essas empresas que já nascem com DNA com geração gerida por valor, ele já tem essa preocupação por conta de ele já vai ter a preocupação de estar sempre pedindo feedback, dando feedback. Então, a preocupação e o relacionamento é mais estreito.
Então, ele já está vivenciando essa mudança no dia a dia. Agora, as empresas tradicionais, elas vão ter realmente esse gap. Eu acho que tem muito esse gap entre as novas empresas, das novas gerações, que já nascem com DNA preocupado com o fator humano, né? Então, óbvio, ela tem uma outra pegada, a pegada dela de realmente estar mais próximo, de ter a cultura do feedback, eu acho que é fundamental. E eu acredito que no futuro assim, 12, 24 meses, eu acredito que, como o planejamento já não é tão... Você está dizendo que a gente não vai planejar, né? Eu estou dizendo que talvez a gente tenha que mudar a forma de pensar, que isso tem um fim. Eu acho que não tem mais fim. Então, é um aprendizado contínuo. Então, a mudança ela vai ter que ser também contínua.